eu fui para o Ágora, Centro de Estudos Neo-Reichianos. E aí me formei lá em terapia corporal, né? Adorei. E logo em seguida eu ingressei na formação em biodinâmica, porque sempre foi a minha paixão, assim. Desde a época da terapia com o Ricardo, né? Eu sentia na pele o quanto essa terapia poderosa, assim, o quanto me transformou. Eu me vi muito transformada desde, né, eu sou uma antes até esse momento da terapia com o Ricardo e depois da terapia biodinâmica outra, né? Porque a gente sente, parece que uma abertura, né, uma transformação de dentro para fora mesmo, né? Não é uma coisa que você se impõe, é algo que acontece mesmo. Foi desabrochando uma Ellen mais viva, mais vital, mais alegre, eu diria. Eu acho que depois da gente ir trabalhando um pouco os conflitos da gente, a gente vai aprendendo a olhar para a vida com outros olhos, assim, né? Com um jeito mais amoroso. Eu me Sim. sinto mais amorosa depois da biodinâmica, assim. Tem uma coisa importante que a Gerda fala, né? Bom, depois da terapia com o Ricardo, do Ágora, aí eu fiz a biodinâmica lá em São Paulo, e aí eu terminei de fazer a biodinâmica aqui em Curitiba. Eu trouxe o finalzinho do curso de biodinâmica, e aí nessa hora eu já era monitora do curso de biodinâmica, onde a Glória Sintra era coordenadora. Então eu conheci a Glória via biodinâmica também, né? Ela veio coordenar o nosso curso aqui, e aí eu era monitora dela. Assim, outro momento super transformação, assim, né? Em contato com a Glória Sintra, eu chamo ela da nossa segunda madrinha, que ela foi uma grande madrinha do Instituto Reichiano, porque parece que por onde a Glória passa vem grandes transformações também, né? Sim. Uma Nossa, querida. ela mudou muito a minha visão de como ser terapeuta Sim, e a sim. minha visão pessoal, né? Aham, aham. Um belo de um dia ela virou para mim e falou: Silvia, você tem noção de que a sua mão parece um bisturi energético? Olha. Eu falei, não, ela falou, pois então daqui para frente trabalha assim. Aham. Nossa! Né? E realmente, depois que Isso, você muda a forma que você encara tudo isso, é parece que verdade. realmente ela é maravilhosa Ela é mesmo. Eu penso que a Gerda trouxe, né, para a gente com toda. Porque a teoria da Gerda é toda autorreferenciada, né? Ela faz assim, ela vai vivendo a coisa, ela vai sentindo e ela vai escrevendo e ela vai pensando e linkando, né? A Gerda Sim. referencia tudo na vida dela, assim. É muito Eu me bacana lembro essa. da história do barulho da psicoperistalse do marido dela, né? Ela Aham. falou, mas como, né? E daí surgiu tudo. Fala um pouquinho pra gente da massagem em si, dessas referências que Tá, a Gerda trouxe, do como a massagem atua diretamente tá. nas questões das emoções. A ideia, né, de trazer Gerda Boyce, a fundadora da psicologia biodinâmica, aprofundando então as terapias haitianas, né? Ela fez terapia com Ola Hacknes, a Gerda, e tem histórias engraçadíssimas, assim, impressionantes dela contando que ela chegou, né, numa palestra e que o Hacknes estava contando essa história, assim, estamos reprimindo demais, né, as nossas crianças, e diz que um belo alemão lá levantou no meio e começou a descer a lenha no Hacknes e dizer, pelo amor de Deus, olha o que você está falando, nós somos o orgulho, né? Nós sabemos educar muito bem os nossos filhos. E diz que a Gerda, enlouquecida lá no meio, falou, pera lá todo mundo, olha, presta atenção, isso é como colocar uma pedra em cima de uma plantinha, né? A plantinha está nascendo bonitinha, indo para a vida. Se você reprime ela demais, né? Aprisiona ela, você coloca uma pedra e ela vai ter que fazer uma volta para poder crescer, né?
E é isso que a gente está fazendo com os nossos filhos, então, é colocando uma pedra e eles estão precisando se torcer tudo para crescer reto, né? Aquela coisa da couraça. Aí a gente começa a pensar na ideia de autorregulação que a Gerda traz, né? Então, nessa palestra, diz que depois ela foi conversar com o Ola Hacknes, dizendo, eu quero fazer terapia com você, que ótimo, adorei, né, tudo isso. E aí diz que ele disse, olha, eu tenho uma fila de espera de 2 anos, mas depois disso que eu presenciei aqui, você pode passar lá no meu consultório segunda-feira que tá tudo certo, né? Então, assim, foi um grande encontro, né, de um haitiano importante na época, né, e da Gerda, e assim, histórias da terapia dela, muito bacana, assim, do quanto ela foi se descobrindo, né, nessa terapia haitiana, e depois trazendo essa ideia, especialmente, eu acho, da autorregulação, ela traz do Reich, sabe? Ela pega toda essa base pensando no inconsciente e tudo, mas quando ela fala em autorregulação, ela fala que todo organismo humano é capaz de resolver e digerir até mesmo violentos choques emocionais, desde que esteja em condições de paz e segurança. Aí eu te pergunto, Silvia, quantas vezes a gente consegue estar se sentindo em paz e em segurança ao mesmo tempo, né? Então, assim, infelizmente as nossas neuroses nos tiram, né? Aprisionam partes e a gente precisa reprimir e tirar da frente mesmo. Acho que a ideia da plantinha é torta, né? Precisando crescer meio com outra força aí, né? Desviando dos obstáculos. Porque se a gente pensar, então, que em condições de paz e segurança, as duas juntas, não vale só paz e não vale só segurança, tem que ser as duas. Se a gente pensar que a gente em paz e segurança, a gente consegue se sentir autorregulado, estar autorregulado, né? O nosso organismo mesmo vai digerindo essas emoções difíceis, essas coisas, durezas da vida aí, né? Mas sem isso, sem essa autorregulação, então a gente vai desenvolvendo couraças, né? Como dizia o Reich, que são defesas para poder proteger essa plantinha para não morrer sim, sufocada, sim, né? exatamente. Me Acho que lembro. proteção é a palavra-chave aí. Sim. E a proteção, às vezes, ela vem de encontro com a sua real necessidade daquele momento, né? E não com o que está de acordo com o que a sociedade pensa. Você Sim. me fez lembrar de uma. Eu entrei na terapia corporal, o meu filho tinha 5 anos, né? Enquanto eu fiz a formação do COR, ele tinha 4, e ele, quando eu me formei, ele tinha 8. Então, ele tinha mais ou menos uns 5 anos. Eu cheguei em casa e ele estava muito bravo. Daí eu parei, olhei, lembrei de toda aquela aula que eu tinha tido. Peguei os travesseiros, prendi na perna. Olha que Você tá gostoso. bravo, filho? Estou. Tô. E daí, naquele momento, ele teve segurança. Mas ele socou aqueles travesseiros. Que barato. Socou, 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 socou. E uma criança de 5 anos não tem trava, né? Sim. É assim que tem que ser. Ela faz o que ela está sentindo, se você permite. E assim que eu vi que ele teve uma catarse, eu soltei o travesseiro, acolhi ele no meu colo. E ali ele chorou, chorou, e ele teve uma paz constante. Isso. Acabou o problema. Aquele problema que vinha acontecendo há semanas, sim, que estava tirando ele do centro. Do eixo dele, né? Tá vendo? Resolvido. Nesse momento ele tá pulsando, né? O corpo dele todo tá pulsando. Tem essa pulsação que eu falo, né? Não é só a expansão que é o importante, né? A gente precisa tanto expandir como contrair, né? Esse movimento de inspira e expira.
o pulmão faz esse movimento, o coração com as batidas faz esse movimento. O nosso corpo precisa, né? Tanto expandir como contrair e depois para poder expandir de novo. O problema é que a gente vai restringindo mesmo, né? Ao máximo essa pulsação e vai ficando muito endurecido mesmo para proteger mesmo as possibilidades dessa pulsação. Vai pulsando cada vez menos, né? E aí você vai sentindo cada vez menos. Eu costumo brincar com os meus alunos aqui, a gente se protege tanto dessa tristeza, né? Ah, não quero sentir tristeza, não vou sentir tristeza. E aí endurece tudo, se torce, não vou sentir tristeza. Mas aí, na hora de sentir prazer, você está todo duro também, né? E aí você também não está livre para sentir prazer, alegria, amor. Todos os afetos vão ficando aprisionados, né? Como que protegendo, você vai se protegendo de todos eles. E acho que aí a biodinâmica entra como uma luva, assim, né? Nessa coisa dessa proteção, né? Então você usa uma coisa para se proteger, tá lá todo armado. O Reich falava de uma armadura, tipo uma armadura medieval, sabe? Lembra aquelas coisas de aço, inox, né? Tudo fechado. Elmos, né? Tudo. Isso. Eu Tudo. uso muito essa imagem para os meus pacientes. Está preso dentro de um corpo que não é nem frio, nem quente, né? Não tem nada de sentimento ali. O oposto também é verdadeiro, né? Se a gente pensar, pessoas muito molinhas, muito abertas, que também não têm um tono suficiente para dizer não quero, muito obrigada, estou satisfeita, né? Para aí, botar limite mesmo, né? Então, se você fica muito exposto, você fica quase que, a Glória fala muito disso, de uma coisa, uma personalidade muito desestruturada, muito aberta, muito exposta. E aí a gente vai precisar, na verdade, ajudar a fechar um pouco, né? Nesse momento, então, tanto a gente tem esse extremo da armadura medieval, vamos pensar, como a gente tem um extremo de uma coisa muito molinha, escorrida e frouxa até, que a gente, né, entre esse e esse, acho que tem vários milhares, todos nós, né, todas as nossas formas de defesa, né, algumas mais rígidas, outras mais molinhas, que chega muito direto, sabe? Aquele momento que você está tão aberto, tão exposto, que qualquer coisa que acontece parece que, né, vem um afeto muito, te invade um afeto muito forte. Então, sim, a Gerda vai olhar exatamente para essa couraça caracterial aí, muscular e caracterial, e vai dizer, olha, gente, o organismo vai se encouraçando até o nível tissular, né? Até a pele, até as gordurinhas lá, né? Então, ela vai olhar muito para a couraça visceral, né? Vai dizer que as nossas vísceras têm um papel fundamental aí para poder digerir essas emoções que estão, né, acontecendo, essa adrenalina toda que está sendo descarregada no corpo, por exemplo, né, ela não evapora, ela precisa. O corpo tem memória, né? Tem uma memória do susto, por exemplo, que fica aquela adrenalina circulando, circulando, até ser limpa. E acho que a Gerda foi brilhante nesse olhar dela, né? Tinha que ser uma mulher, eu digo, né? Para poder, para poder ser tão certeira, assim, tão delicada, tão minuciosa, né? Eu acho muito Dizem que ela. interessante. Pode falar. Dizem Que ela fazia massagem, né, no consultório dela, e que ela começou a sacar que alguns pacientes parece que nunca melhoravam, e que ela não entendia muito bem o que estava acontecendo com esses pacientes que
tinha um determinado período do dia que aqueles pacientes, sei lá, final da tarde, comecinho da noite, eles não melhoravam. E os pacientes, sei lá, de outros horários, parece que melhoravam mais. E ela, o que será, né? O que será que está acontecendo? Ela começou a perceber, olha a genialidade da criatura. Ela começa a perceber que os outros pacientes melhoravam mais porque ela conseguia ouvir melhor os ruídos da barriga daquela pessoa e assim ela ia acompanhando melhor a massagem, né? Assim ela conseguia saber aonde tocar, ela se guiava por esses sons psicoperistálticos aí. E nesse horário específico, das 6 horas, 7 horas, era o horário da hora do rush. Então tinha som de carro, buzina, barulho na rua, e ela se confundia com os barulhos da peristalse do paciente. Olha a sacada dela. Vou botar um estetoscópio, né? Coloco um esteto com um cano bem comprido, né? Que assim eu posso circular em volta do meu paciente e poder sentir, pegar e ficar atenta aos ruídos peristálticos. Que aí ela vai dizer que esses ruídos peristálticos, ela vai chamar, na verdade, de psicoperistalse, né? É onde a gente vai estar digerindo esses resíduos metabólicos, né? Essa adrenalina que ficou restante lá no corpo, que não foi dissolvida, que não foi digerida, é lá no intestino, além, né, de fazer a nossa digestão dos alimentos, então os intestinos vão ter essa grande função, assim, a função de digerir as nossas emoções. Pensa Hoje a nisso, gente já né? sabe que mais de 80% da serotonina é produzida pelo intestino, né? Sim, sim. Então, é muito interessante a gente começar a entender que quando ele funciona ou ele não funciona, Uhum, interfere diretamente no nosso humor. sim, E é muito interessante porque eu uso o esteto tá. e ele não capta barulhos constantes. A Não. peristalse ela não para, assim como o pulmão não para, assim como o Isso. coração não para, Uhum, mas ele só faz barulho quando você consegue acessar na musculatura isso. um, um lugar específico, com um sentimento específico, e daí o barulho acontece, e às vezes ele fica fluido, né? Porque daí Isso. era aquilo que Sim, estava impedindo isso. de Como você estava falando no começo, né? A coisa do dique, né? A água começa a fluir, né? Você vai ajudando a abrir o canal, né? Para que o próprio organismo possa se autorregular, Sim. se gerir, né? A gente vai aprendendo a fazer isso. Olha que incrível, né? Outra sacada grande da Gerda, assim, né? De poder botar esse estetoscópio na barriga do paciente e assim, ali ela estava em casa, né? Ela ficava curtindo essa aonde é que precisava fechar mais, né? E estruturar mais o organismo daquela pessoa e em qual Uhum. lugar ou momento que podia abrir, precisaria abrir para poder expressar, né? Sabe aquela curvinha do Reich, né? De tensão, carga, lá no alto a expressão, descarga e relaxamento, né? Acho que essa curva é fantástica, a curva dos 4 tempos do Reich, porque traz para a gente esse 0 a 0, eu diria, né? Uma emoção que não existe, ela começa a tensionar, carrega, como o teu filho, né? Aquele dia. Estava com uma raiva lá e foi tensionando, carregando. Você propôs um momento de expressão, ele descarregou e relaxou depois, né? Toda a Sim. emoção é capaz de fazer esse movimento dos 4 tempos aí, né? E o Reich foi brilhante de trazer isso. E a Gerda pega essa curva, então, né, que termina no 0 a 0 e fecha ela.
A ideia da Gerda é trazer a curva no redondo. E nesse final, depois do relaxamento, a Gerda vai trazer a noção de harmonização. Então, depois que você tensiona, carrega uma emoção, seja ela qual for, expressa, descarrega e relaxa. Lá no finalzinho ainda tem mais um período em que você precisa harmonizar aquilo, né? Que é exatamente esse período que vai acontecer a psicoperistalse. Então, quer dizer que você está harmonizando ciclos mesmo, ciclos emocionais, né? Às vezes a gente nem sabe o que você está harmonizando, mas está. Está podendo, depois da expressão, descarga e relaxamento, chegar num período de harmonização. Acho que é Sim, muito legal isso. E assim, poder ler vários tipos de sons, né, Silvia, você que trabalha com isso, é muito interessante, né? Você está trabalhando com um paciente que está te contando coisas na história de vida dele, e de repente aquela conversa, ou aquele papo, ou aquela terapia começa a empacar, né? E vai parando, e o paciente começa numa resistência, e já começa a faltar, se desinteressar. É muito interessante nessa hora chamar para fazer massagem, porque acaba que você acessa o paciente por uma outra via, entende? E a mesma coisa que estava acontecendo no verbal continua acontecendo no somático, né? E assim, sim. eu já acompanhei vários processos que, assim, nossa, que massagem é essa? O que que acontece? Parece que surgem coisas na minha cabeça, né? Assim, memórias super antigas. Lembrei do meu pai brigando, enfim, lembrei de. Lembra? Parece que abre mesmo essa pulsação que estava parada, né? O restringiu, o restringiu e aí começa a aparecer, né? É muito lindo.